Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O siku mwense mumukuba chigasi cha mhepo cha Radio Sirt. Usiku mwense atawiri wa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Inevano ndikulewalewa wanu Shamwali Pastor Edmo Carlos Tomás, da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Programa este, a voz que clama no deserto. Glória ao Senhor Jesus. Hoje teremos perguntas e respostas com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Presta bem atenção para ouvir a verdade, os favos de mel, para se livrar de todo o engano que está se manifestando na terra. Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus. Estamos conectados também no YouTube. YouTube também. Glória a Jesus Cristo. Apóstolo, pela primeira vez eu descobri o verdadeiro sentido, eu conheci o verdadeiro sentido da palavra vigiar, porque até então eu só pensava que o vigiar é se controlar, ter limite, mas hoje eu estou a ouvir um mistério. Eu gostaria que o apóstolo aprofundasse isso, porque quando Jesus olhou para os discípulos lá no monte de Getsemane antes da prisão, ele lhes alertou por 3 vezes: vigiai e orai, para não cair. E a gente durante muito tempo sustentou que esse vigiar é ter limite, controle. Não posso fazer isso. Não posso, mas agora o apóstolo vem com uma revelação da parte do Senhor, que é bíblico, que vigiar é guardar a palavra, é meditar na palavra, e orar é se fortificar para que aquela palavra tenha eficiência na tua vida. Então gostaríamos que o apóstolo apertar nessa tecla, porque isso é muito forte. Veja, Jesus sabia que os inimigos viriam. Inevitavelmente. E ele manda os discípulos para vigiarem. Acho que a vigilância que ele lhes mandou é para evitar que não viesse. Ele sabia que seria preso naquela noite. Mas lhes mandou vigiar. Achas que a vigilância que ele mandou os discípulos para que evitassem lhe prender? Não. Ele lhes falou: orem para não cair em tentação. É o mandamento. O mandamento é aquilo que o Senhor manda. É palavra. Tudo que o Senhor mandou é mandamento. E nós, ao praticarmos o mandamento, então estamos a vigiar. Por isso, as consequências que vieram aos apóstolos depois que vieram os inimigos. É a fuga. É negar o Senhor. Então Jesus falou certo. Se vocês não orarem, vocês vão fugir, vocês vão me negar, vocês vão ficar perturbados, vocês vão... Eu vejo 2 a caminho de Emaús, eu vejo o outro Tomé, não sei se estava disperso aonde, eu vejo Pedro, eu vejo João nu a fugir sem roupa, eu vejo Pedro a vir atrás, a dizer: não conheço esse homem. Por isso eles falam: vigiem. E essa é uma lição. Jesus sabia que aquilo era inevitável. Ouviu? Deus fala agora, mas também está a olhar para o amanhã. Aliás, a palavra de Deus é a mesma. Eles sabiam que eles fugiriam. Aliás, a palavra de Deus já dizia assim, que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam se dispersar. Mas que quando eu ressuscitar, eu vou congregar os meninos, os pequeninos. Os pecadores vão ir de vez, que me seguiam, como Judas. Mas os pequeninos, aqueles que me amam, aqueles que se esforçaram para crer em mim, depois eu vou lhes congregar. Era inevitável. Mas ainda lhes falou: vigie e ore para não cair em tentação.
E vimos que Pedro caiu em tentação, mas foi recuperado. Então essa lição é para toda a vida. Jesus estava a dizer, se você não vigiar e não orar, você vai me negar, você vai voltar no mundo, você vai tropeçar, você vai cair em tentação. E acabou. Ok? Veja, por exemplo, a espada que Jesus mandou comprar. E vem os pentecostais e outros não sei quem disse, ai, a espada, querem explicar isso tudo. Jesus queria ensinar uma lição aos apóstolos. Jesus sabia que nenhuma espada do homem poderia lhe defender. Ele falou até a Pilatos, eu poderia rogar, aliás, a Pedro, ao meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e iam destruir esses incircuncisos. Mas ele falou, compra, quem não tem, quem não tem vestido, compra o quê? A quem não tem espada, vende o seu vestido e compra a espada. E apareceram duas, e eu disse, basta, porque ele queria ensinar ao assassino Pedro a última lição. E assim, e também tinha que se cumprir a palavra do Senhor. Qual palavra? E foi contado com os pecadores. O pecador Pedro cortou a orelha do Malco. E Jesus disse, põe a tua espada na bainha, ó Pedro. Aqueles que matam a espada morrerão. Ok? E Jesus deu a última lição, ou uma das lições de vida. Mas quem? Glória a Jesus Cristo. Olha, apóstolo, nós temos muita gente que tem dito assim. Quando ele começa a orar, quando começa a buscar a Deus, quando começa a se deliciar na presença do Senhor, no princípio começa com uma força, com uma garra, com uma determinação, mas consoante o tempo, no passar do tempo, vai esfriando, vai enfraquecendo. Tudo aquilo que ele fazia no passado, a vida de oração, vida de jejum, vida de leitura bíblica, meditação na palavra, fica na história. Já não tem força para fazer aquilo que fazia antes. Agora gostaríamos de saber com o apóstolo qual é o segredo para permanecer a fazer a mesma coisa durante toda a vida inteira. Sabe por que muita gente desfalece na caminhada? 2 motivos que eu poderia apresentar aqui ao povo. 2, se quiser resistir, resista aí. Primeiro motivo, as pessoas querem fazer a obra de Deus, querem servir sem primeiro conhecerem a Deus. São os papagaios, os imitadores. Ok? Enquanto o homem não nascer de novo, não vai conseguir andar com Deus, não vai conseguir permanecer no caminho do Senhor. Então entra nos remorsos, nas emoções religiosas e fazer grandes coisas, mas depois vai se frustrar. Por que o novo nascimento é tão importante? Deixa eu falar as duas coisas. Novo nascimento, número 1. Número 2 é a falta de consistência, da perseverança em fazer as mesmas coisas. Mas a maioria desse século não é isso. É a falta de novo nascimento. Quem não nasceu de novo e começa a pregar a cruz e começa a se esforçar a amar a Deus, depois o que está encoberto vai aparecer. Pois a própria Bíblia diz que não há encoberto que não será revelado. Geralmente o homem, quando nasce de novo, se torna um hipócrita. Então ele vai fingir que por fora ele é cristão, é pastor, é justo, é fiel. Mas por dentro ele está cheio de imaginações, maquinações, tudo, ódio, mágoa, inveja, mas tudo encoberto. E os humanos vão cair nesta. Vão dizer, um santo homem, santo fulano, santo fulano, santa fulana. Ok, e ele não nasceu de novo. O nascido de novo recebe a natureza de Deus, porque recebeu o Espírito de Deus. E se tornou filho de Deus. Por isso você vê, poderá falar muitas coisas aqui. Israel era espécie de cristãos não nascidos de novo. Israel era espécie dos religiosos que estão a servir a Deus, não digo vontade de Deus, estão a servir a Deus sem conhecer a Deus. E o que acontecia com Israel? Hoje estavam bem, amanhã estavam mal. Hoje estavam bem, amanhã estavam mal. Por quê? Porque não nasciam de novo. E não pense que Israel não nascia de novo porque eles não conseguiam, não conseguiam nascer de novo. Não era tempo deles. O tempo deles não era de nascer de novo. Até que Jesus viesse. E não somente viesse e fosse glorificado.
Veja que até Jesus, na terra, ninguém havia nascido de novo. Ninguém. E veja a falta do novo nascimento nos apóstolos. Negar o Senhor, fazer perguntas estúpidas. Incredulidade, dúvida, competição, mágoa, um contra o outro. Eu sou maior. Quando o Senhor morrer, Pedro e João lutaram até o fim. Mas depois que nasceram de novo, aquela competição desapareceu entre eles. Ouviram? Então, o novo nascimento é muito importante, que te faz com que você conheça Deus. E você recebe Deus não por fora, por dentro. E quem recebeu Deus por dentro, então terá a força do alto para poder prosseguir. Ele também vai fazer a sua parte. Agora entra a segunda parte. Ou segundo item. Apesar de termos o Espírito do Senhor e termos nascido de novo, precisamos de perseverar no Senhor, fazendo não somente a vontade de Deus e também a obra de Deus. E a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, para nós perseverarmos nisto, com todo tipo de oração e súplica. Perseverança em tudo, no fazer a vontade do Senhor e no servir ao Senhor. Porque se você para de servir a Deus, vai parar de fazer a vontade de Deus. Porque o serviço vai fazer com que seja um combustível para ti, para ter força de fazer essa vontade de Deus. Então, falar serviço não é só pregar, orar, jejuar, se sacrificar, acordar de madrugada, meditar na palavra do Senhor. Então, você terá vida, energia, combustível para você guardar a palavra do Senhor. Mas quando você para, então o combustível também para. E quando o combustível parar, venham as fraquezas. E quando vêm as fraquezas, venham as tentações. E quando vêm as tentações diante de um homem fraco, haverá quedas. E quando se cai em tentação, sai do caminho. E quando se sai do caminho, se morre. Ouviu? São os dois itens. Nascer de novo. Se não nascer de novo, todo esforço é em vão. A não que na caminhada depois nasce de novo. Senão depois você vai ver que vai voltar a beber, vai voltar a fumar, vai voltar a fumar lhamba, vai voltar a ser incrédulo, vai voltar a fazer feitiço. Por quê? E as pessoas vão se escandalizar. Esse homem pregava o evangelho, olha agora um diambeiro. Esse rapaz era isso, olha, é um pecador agora. Olha, essa jovem tinha deixado a prostituição, mas olha, voltou na prostituição. Por quê? Não achou Deus. Já me perguntaste, me fizeste uma pergunta, somente com a mensagem da cruz. Por isso a religião está cheia de pessoas piedosas. Paulo chamava de homens bons. Está cheio de homens bons. Vais encontrar madres piedosas, padres piedosos, homens, pastores piedosos, mas, porém, tem dias contados. O que está dentro depois vai se revelar para escandalizar o mundo. Ok? Mas se nascermos de novo, então temos que perseverar em buscar o Senhor. Olha o que o profeta fala. Buscar e conhecer, aliás, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Suas fontes são inesgotáveis. Ainda não achaste nada de Deus, você que achou Deus. Deus tem muito para te dar, para te revelar. Quando se fala dar, a mente dos cristãos do século XXI, isso já as coisas. Está a falar da sua sabedoria, da sua glória, do seu poder infinito. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Seus caminhos, oh Deus, são insondáveis. Seus juízos são inescrutáveis. Por isso, temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Enquanto você está a prosseguir em conhecer, depois de você ter lhe conhecido, você está a crescer, você está a ficar forte, você está a se tornar um campeão, um atleta cristão que renova suas forças, que sobe com asas de águia, vai caminhar, não vai se cansar, vai correr, não vai se fatigar. Vem a tentação, vem as tribulações, mesmo Davi falava isso, que aquele que medita na lei do Senhor, noite e dia, semelhante a uma árvore plantada junto do ribeiro, vem a sequidão, ele continua verde, sopram ventos que não vai cair, vem o cachimbo na minha terra, vem a secura, vem tudo. Ele continua de pé, porque tem raízes sobre as águas. Ok? Então, glória a Jesus. Tá Olha, apóstolo, muita gente está aí no
Não, está a dizer para apóstolo, me encontro nessa situação. Então a perguntar como eu posso nascer de novo. Você só vai nascer de novo diante da mensagem da cruz. A mensagem que o teu pastor está a pregar, que é a mensagem dos homens, não te faz nascer de novo. Porque ele é um hipócrita. Jesus disse, o cego não pode guiar outros cegos. Ambos cairão na cova. Jesus disse, eles estão na porta e não entram. E não deixam vocês entrarem. Jesus disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser cortada. Ok, mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz tem que ser também espírito. Presta atenção. Escuta muito bem. A palavra de Deus pode ser letra e pode ser espírito. A letra é morte e o espírito é vida. Jesus disse, a palavra que vos tenho pregado, quer dizer que outro poderia pregar a mesma palavra que Jesus pregava e ninguém receberia vida. Epa, ora pai, vamos apedrejar na terra. Vamos falar, esse homem está falando uma linguagem estranha nossa, esse tem que morrer. Outro poderia tomar a mesma palavra que Jesus pregava e era letra. Porque o mesmo que a pregava não a tinha, não a comeu, não a experimentou, não a conheceu. Então estaria a fazer muito barulho. Quero ele, como os outros, que ouvissem a mesma palavra. Repetir tudo as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ninguém se salvaria. Por quê? Porque é letra. Enquanto que a palavra de Deus é espírito. E se é espírito, também será vida. Quando o que prega a palavra de Deus já a viveu, a experimentou. O que é experimentar? Está lá, quer no Apocalipse, como no livro de Ezequiel. Filho do homem, toma esse rolo, coma ele. E ele fará doce a tua boca e amargo o teu ventre. Essa é a palavra de Deus que nós comemos. Quem comeu a palavra de Deus é um salvo. O pão vivo que desceu do céu. No caso dos vossos pais que comeram maná e todos morreram no deserto. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar já não vai morrer. E a palavra que eu tenho pregado, dizia Jesus, é espírito e vida. Porque Jesus era aquilo. Ele tinha vida, ele tinha Deus, ele tinha o Espírito de Deus. E assim pregava a palavra que era espírito e que daria vida àqueles que a crescem. Ouviu? Agora, eu não estou dizendo que a salvação tem que somente ouvir a palavra na boca de alguém. Só mesmo lendo a Bíblia você pode se salvar. O Espírito vai te convencer através da palavra escrita. É possível. Mas isso só acontece quando o Espírito está a se mover na terra. Epa, é muita coisa que eu poderia vos falar. Como assim? Quando o Espírito Santo veio, no dia do Pentecostes, permanece entre nós. Mas o Espírito precisa de ter vasos para trabalhar na terra. Quando não houver vasos, ele não vai criar. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Não criou. Mas quando veio a palavra, haja, o Espírito criou. Ok? E a palavra saiu da boca de Deus. E quem tem o Espírito de Deus é boca de Deus. É profeta. Porque ele comeu. E quando ele falar, a palavra da vida. Aqueles que a querem de coração. E o Espírito não encontrou vasos. E não pousou. Esteve pairando no espaço. E as trevas se multiplicaram. E os povos se tornaram trevas. Negrura. Negrura. Até que, aleluia, vem alguém para abrir o caminho do Senhor. Entenderam? Caminhos do Senhor abertos. Agora o povo pode ver caminho. Caminho para o céu. Palavra verdadeira.
E eu quero te dizer que a mensagem que eu estou a pregar salva. Você que está a dizer, eu não estou a conseguir. Creia nesse Jesus que eu estou a pregar. De todo o coração. E se esforce a largar o mundo. E ele vai entrar dentro de ti. E vai selar você. Ok? Paulo disse que a salvação estava muito longe de vocês. Agora está perto. Por que Paulo falou que estava longe e agora está perto? Porque o Espírito já estava a trabalhar. Já tinha vasos. Aleluia, encheu vasos. Estava muito longe da salvação. Mas agora tinha ficado perto das pessoas. E a mesma palavra diz que eis que estou à porta e bato. Ele está à porta. Aquele que ouvir a minha voz e abrir ou então crer, eu vou entrar, eu vou cear com ele. E ele vai cear comigo. Chegou a hora da salvação. Os céus estavam fechados. Pedro falou disso. Convinha que o céu se acontece até o tempo da restauração de todas as coisas. Após uma outra pergunta que temos, que também é de suma relevância, que gostaríamos de saber, qual a diferença entre ser filho de Deus e ser somente servo de Deus? Ok. Os corvos serviram a Deus. Fizeram um trabalho louvável a Deus, pois receberam ordens para levarem pão e carne ao profeta que estava na mata. Mas continuaram na lista dos animais imundos, segundo a lei, não segundo a graça. Corvo fazia parte das aves imundas, segundo a lei. Estamos a falar na dispensação da lei, com o profeta Elias. Deus usou um animal, uma ave imunda, para ir dar de comer ao profeta. Bem, ele deveria usar uma pomba, uma galinha do mato, que eram aves limpas, e outras aí. Deus lhe repreendeu o profeta na boca da jumenta. E a jumenta fazia parte da lista dos animais imundos. Ok. Servo que não é filho. É alguém que serve a Deus. Faz serviço. E o serviço a Deus não é somente pregar. Toda obra é serviço. Jejum é serviço, é obra. Oração é obra. Dar de beber a quem tem sede é obra. Dar de vestir a quem está nu é obra. Dar de comer. Visitar os enfermos. Os que estão nas prisões. Todo tipo de serviço que fizemos em nome de Deus é obra. Mas, se você que faz esse serviço ainda não nascesse de novo, então você é um simples servo. E não terás recompensa nenhuma. Porque a recompensa eterna é para os salvos. Ninguém vai receber recompensa eterna se primeiro não entrar no céu. Os que foram no inferno, que trabalharam muito para Deus, lotaram a igreja, evangelizaram, distribuíram folhetos, curaram os enfermos, profetizaram, não vão receber nenhum galardão. Aliás, no dia do juízo, eles dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci, viu? Os servos que não são filhos de Deus não são conhecidos diante de Deus. E Paulo disse: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Mas se eu pregar de boa mente, então terei galardão, recompensa. Mas se não, uma simples dispensação me será confiada. Os filhos de Deus são os que nasceram de novo. E os que nasceram de novo são os que amam a Deus, que fazem a vontade de Deus. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles disseram: que comida é essa? Minha comida é fazer a vontade de Deus e a obra do Senhor. Uma coisa é a obra e outra coisa é a vontade. Os servos fazem a obra e os filhos fazem a vontade. Vontade de Deus significa obedecer a Deus, amar a Deus, guardar a palavra de Deus. Os filhos amam, honram o pai. E os servos, olha aí, os filhos honram o pai. O escravo trabalhador teme ao patrão. Mas todos os filhos de Deus também são servos.
porque também trabalham. Então o serviço é para a recompensa. Quero hoje como amanhã. 100 vezes mais hoje e no futuro a vida eterna. A vida eterna traz consigo também prêmios, recompensas, galardões. Mas os trabalhadores que não nasceram de novo, é uma simples dispensação que lhes foi confiada. Podem até ser usados por Deus e depois serem descartados. É como esse papel aqui. Limpo a boca, custou dinheiro, mas já não vale. Ok? E não façam brincadeira. E o mundo está cheio de escravos, de servos de Deus, trabalhando para Deus, mas não conhecem a Deus. E esses vão para o inferno. O inferno está cheio de pastores. O inferno está cheio de bispos. O inferno está cheio de apóstolos. O inferno está cheio de profetas, de profetisas, de pastoras, de doutores, de presbíteros. O inferno está cheio de cantores. Serviam a Deus, mas eles faziam serviço e também atropelavam a palavra de Deus. Trabalhavam para Deus e odiavam a Deus. Então, são servos somente. Mas o que faz a vontade de Deus e serve é bom filho e também servo fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Apóstolo, olha, nós gostaríamos de saber a experiência do apóstolo durante esses 6 anos, quase 7 anos de jejum, aonde não se alimenta. Muita gente gostaria de saber qual é o mistério, qual é o segredo, o porquê tanto tempo sem se alimentar com manjares físicos, só se alimentando de líquido. Qual é o mistério que existe por trás disso? Olha, há um irmão que veio da França. Ele não viajou, né? O guineense. Ele me entrou lá no escritório e me perguntou. Eu vim para saber do apóstolo. Viajou para vir saber qual é o segredo. Como consegues suportar? Como consegues resistir? E ele disse, eu estava a assistir agora. E eu vi a energia no culto, né? Eu vi a energia, a força. A resposta é essa que eu dei a ele e deu a todo mundo que tenha indagado. É o sobrenatural de Deus. O que é isso sobrenatural de Deus? Quando nós recebemos a palavra de Deus, a mesma palavra vai nos sustentar. Em tudo. Por isso ele disse que, glória a Deus, que a palavra dele não vai voltar vazia, sem primeiro prosperar naquilo que enviou. E ele te diz, vai no inferno. E o inferno é um lugar onde tem entrada não tem saída. Mas porque quem está mandando é aquele que tem poder sobre o inferno vai se encolher. E você vai entrar e vai sair. E ele te diz, vai na Ucrânia pregar o evangelho. E você vai dizer, Senhor, as bombas estão a cair. Até não precisa ser na Ucrânia. Vai! É Mega, começa a gritar lá na cidade de Mega, que Maomé é falso profeta. Você vai falar, mas os muçulmanos vão me matar. Se tem uma criança de 10 anos que faz uma cruz numa parede, numa mesquita, lhe apedrejam, lhe assassinam. Se tem uma mulher que mete mal o lenço. Parece que o lenço mostrou o cabelo que foi morta. E eu mesmo vou falar isso. Você vai só, porque ele que está te mandando vai te proteger. Então, quando Deus manda fazer algo, o mesmo Deus, ele vai te sustentar, vai te capacitar. Ok? O sobrenatural de Deus. Se Deus quiser, quando Deus falou, se eu quiser que ele não morra até que eu venha, falava João. Você pensa que João poderia morrer se Jesus quisesse? Estaria aqui o ancião. Estaremos a dizer um homem de mais de 12 mil anos. Estaria aqui e não pense que ia perder o vigor e todo velho, babá, a ficar com as fraldas. Não. Com mais saúde do que os jovens de 50, 60 anos. Ok. Então, no meu caso específico,
Essa aqui é a minha vocação. Toda vez que o homem se manifesta na terra, ele vive a prática do jejum. E veio João que não comia e não bebia. E vocês disseram, tem demônio. Então isso não é a primeira vez. João não comia e não bebia. E eles também ficavam admirados. Qual é o segredo? Porque assim era a vontade de Deus. A palavra de Deus foi dirigida a João, que não tinha que comer e beber. E assim a mesma palavra lhe sustentou. Ouviu? Porque se você não recebe... Veja, é a mesma coisa o caso do casamento. Jesus falava a respeito do divórcio e as consequências e tal. E os apóstolos disseram, passa a condição do homem assim para com a mulher, é melhor não casar. E Jesus olhou para ele e disse, não tentem, a não que a palavra de Deus venha até vocês. Jesus disse, isso não depende de qualquer um, não. Somente para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. O que é isso? A palavra ser dirigida. Que Jesus falava aos apóstolos. Não cases. Sacrifique a tua vida nessa área também. Então essa pessoa recebeu a palavra, teria condições de ficar toda a sua juventude, a velhice, ser mulher, não iria ir lamentar, nem queixumes, nem questionamentos, nem desejos que iriam lhe sufocar. Mas o homem que tenta imitar, sem receber a palavra, depois vai trair, ou então vai violar o pacto. Daqui a pouco vai dizer, não aguento mais, ou vai se prostituir, ou vai aniquilar a primeira fé. Por isso ele disse, isso não é para qualquer um, para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. E a mim também a palavra de Deus me foi dirigida. Ouviu? Não foi minha vontade. Não fui eu que disse, não vou comer mais. É ele que disse, não vais comer mais. E porque ele mandou, então a sua palavra tem sido o alimento para mim, que me sustenta. Não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, estamos aqui, bem nutridos, bem fortes. Vocês estão a ver, eu posso ficar todo dia a pregar, a ministrar pura libertação. E sair dali, e vocês vão lá, você mesmo me pergunta, estás cansado? Eu cansado? Não. Se eu tentar dormir, nem que seja só 10 minutos. Quando eu se levantar, é incrível, parece que não aconteceu nada. Revigorado. Mas se tenta fazer isso, vai perecer sem a palavra. Isto é, vai ter enfermidades. Também não tem como. Vai para diabetes, vai para não sei o quê, vai ficar fraco, vai ter falência, os órgãos vão falir. Vê, por exemplo, já falei várias vezes, o meu coração não bate. O meu coração não bate. Se eu for aos médicos e disser que o meu coração não bate, eles vão dizer, não, é mentira, vão chegar, calma aí, as máquinas vão bater 0. Vão falar, não pode, vão buscar máquinas mais sofisticadas, 0, 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 0. Vão ficar espantados, mas como são incrédulos, vão dizer, é mágico, é magia. É o espiritual no homem, é o sobrenatural. O segredo é porque foi Deus que mandou. E esse Deus me sustenta, ok? Isso não depende do homem. Não é minhas forças, não é porque eu sou forte. Não. É Ele que mandou, que me sustenta. Por isso os meus órgãos continuam vivos, mais saudáveis do que os que se alimentam. E nós podemos apresentar prova. Após falar isso com base no domingo, você não imagina. No sábado, a gente ficou tão arrebentado na igreja. E eu cheguei para os ouvidos do apóstolo e perguntei se também estás na mesma condição, cansado. Mas o apóstolo disse que não. Domingo, idem. A gente ficou tão cansado, qualquer momento que o apóstolo ia lá fora, entrar no povo, começar a orar, libertação. Nós entramos lá para fazer aquela cobertura, saímos daí tão fadigados. Mas o apóstolo continuava na mesmice. E eu fui nos ouvidos de alguns pastores, eu falei, isso é coisa nova na terra. Eu estou partido. Mas olha, o apóstolo está bem normal. E eles disseram, é mistério. Então, o que o apóstolo disse vai de acordo com a realidade que tem acontecido lá na igreja. Glória a Jesus Cristo. Apóstolo, temos aqui uma pergunta do irmão Paulo Portugal. Ele diz assim,
É possível ser uma criança e ser homem de Deus? Criança? Esquece isso aí. Eu já falei várias vezes. Eu creio que você é novo no grupo e não ouviu essa resposta aí. Mas como então vocês querem fazer crianças de homens de Deus? Se o nome dele mesmo já é criança. Se até, preste atenção, até os adultos que são crianças na fé são chamados de crianças. Paulo chamou de neófito. Adultos que estão a começar agora, neófitos. Ele disse, e adulto, mas está a começar agora. Pode ser até que não está a começar agora. É antigo, mas tem defeito de crescimento. Negligência, preguiça, não sei o quê. E Paulo chamou de neófitos. Diz assim, que os neófitos, os meninos, não estão experimentados na palavra de Deus. Mas eles devem tomar quê? Leite irracional para lhes fazer crescer. E não estão experimentados nas coisas sólidas. Não podem tomar o líquido porque é pão sólido. Senão vão morrer, vai lhes fazer mal. Tem que tomar líquido. Que são meninos. E olhe para onde vai longe. E os meninos, é um perigo para os meninos. Ele disse que correrão atrás de vários ventos de doutrinas. Um menino na fé é fácil ser enganado por Satanás, é fácil ser manipulado. Agora imagine um menino fisicamente. Os meninos ainda não sabem nada. Seu organismo, suas células, seu intelecto, tudo está em crescimento. Eles são imitadores. Os meninos falam, vivem o que eles estão assistindo. Não podem criar. Não podem inventar. Então são aqueles meninos que vocês estão a lhes dar mensagens e ele decora e vai lá, assiste o Marco Feliciano, vai lá com os pensores. Como é que chama aquilo aí? Suspensor, né? Suspensor. Suspensor, como Marco Feliciano, vai gritar aleluia, aleluia, os mais velhos aplaudir. Você vai assassinar a criança. Isso até os governos deveriam prender essas pessoas aí. Isso é trabalho infantil. Tem que ser presos. Estão a pôr criança a trabalhar. Qual menino? O menino tem que esperar até crescer. Quer fisicamente, quer espiritualmente. Se até o próprio homem, filho de Deus, cresceu. E o menino crescia. Se o próprio Deus encarnado foi chamado de menino. Vocês querem recrutar meninos para quê? Para a guerra? Perdido estás. Glória a Jesus Cristo. Pois tivemos aqui uma pergunta, esqueço o nome da irmã, mas ela disse assim, como vencer o jugo na oração? Creio que a irmã, aquela irmã Julieta Fumo, ok? Julieta Fumo perguntou, como pode-se vencer o jugo na oração? Vencer o jugo na oração é perseverar na oração. Porque a oração tem fases. A primeira fase é a fase do jugo. Lembre-se do pai Abraão. Abraão, Deus lhe falou para fazer um sacrifício, porque ele perguntou, como saberei que o Senhor vai me dar filho? Então ele mandou sacrificar cabritos e pombas. E ele os colocou aí. E o que aconteceu? E vinha aves para comerem as carnes. E ele os enxotava, os enxotava, os enxotava, os enxotava, os enxotava. Não desistiu. Se ele desistisse, comeriam as carnes. Mas como ele perseverou em enxotar aquelas aves de rapina que queriam devorar o sacrifício de Abraão, as aves depois fugiram. E quando as aves fugiram, Abraão dormiu. E quando Abraão dormiu, Abraão teve visão. Sabe o que significa isso? Há um período de jugo na oração. Essas aves representam as potestades,
os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade, pode ser também bruxo, são alérgicos na oração. Aliás, a missão deles é impedir para que o povo não ore, as pessoas, individualmente. Esse ao dobrar o joelho, ele também se posiciona, ou eles, colocando jugo. Jugo é você sentir muita dor, a oração não sair, sono, cansaço, tudo isso. Desespero, frustração, desejo de fazer algo. Sono, cansaço, tudo isso. Preguiça, são eles que estão a lançar esses ardis, essas flechas. Mas se você perseverar, eles vão fugir. Você os venceu. Ao fugirem, os céus vão se abrir. Ou vão te soltar, vão te deixar, vão te largar. E quando eles saírem, você vai sentir liberdade. Ok? Essa liberdade significa entrar no mundo do espírito, entrar no que houve um quebrantamento. E você já pode explorar o mundo espiritual. Não significa que tem que ter essa visão. Não. Mas você já pode sentir, aleluia, a tua oração até muda. Então, o segredo é perseverar. Nunca desistir por causa do jugo. E a jugo vai contigo até no final. Não tem problema, não. Amanhã volta a fazer o mesmo. Volta a fazer o mesmo. Volta a fazer o mesmo. Por isso, o torne lá 7 vezes do profeta Elias. Entenderam? Se ele não voltasse lá 7 vezes, a nuvem não apareceria. E se a nuvem não aparecesse, não haveria chuva. Elias teve que perseverar em oração. Estava de joelho, enquanto o mancebo ia ver. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, a verdade é essa, meus irmãos, que vocês acabaram de ouvir agora. Se vocês tiverem boas obras, se vocês praticarem boas obras, as boas obras que vocês forem a praticar por amor a Jesus e por amor à sua palavra, então haverá efeitos. E os efeitos serão a reflexão da manifestação do poder de Deus nas vossas vidas, e assim vocês serão abençoados. E assim vocês terão um verdadeiro descanso das vossas almas, que é a paz que excede todo o entendimento. Glória ao Senhor Jesus, que só Deus concede aos que o amam. Então, ame ao Senhor Jesus Cristo. E amar a Deus não é outra coisa senão for de que vocês guardem a palavra de Deus. Essa letra que vocês têm por conhecimento, que não seja a letra, porque vocês só apenas são ouvintes, não são praticantes daquilo que vocês sabem. Então, sejam homens com atitudes positivas, fazendo a vontade de Deus, praticando. Glória ao Senhor Jesus Cristo, esta palavra, e assim vocês serão conhecidos por Deus. Não é letra, a letra mata, o Espírito é que vivifica. O Senhor Jesus bem falava a todos os mentirosos e hipócritas: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Então eu não sou Senhor de vocês mentirosos, que só me aceitam por palavras e não fazem a minha vontade. Eles não praticavam boas obras, só falavam, assim como outras pessoas que são vocês, até o maior número de vocês, creem só pela boca, mas com as vossas atitudes vocês são contrários daquilo que vocês confessam. Vocês dizem que o Senhor Jesus é vosso Deus, e vocês são ladrões, são mentirosos, são gatunos, são prostitutos, são adúlteros, são corruptos, vocês são liambeiros, vocês bebem, vocês fumam, vocês fazem todas essas outras coisas diabólicas, e vocês dizem que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o vosso Pai, Ele é o vosso Senhor. Vocês não têm por Senhor Jesus. Ele não é o vosso Senhor, Ele não é o vosso Pai. Se Ele fosse o vosso Pai, vocês fariam a vontade dEle. Por isso o Senhor Jesus falou a eles, e isso não se difere tanto a vocês. Vós sois filhos do diabo, pois vocês estão a fazer a obra dele. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, então vocês praticariam as obras que Abraão praticou. Então, não é isso. Então, se vocês querem a Deus, não é por palavras, não é falar, não é desejar, é praticar. E não é praticar você levar todo o dinheiro, deixar na igreja para que você possa receber a recompensa do dinheiro. Deus não é corrompido por ninguém. Vocês fazem essas coisas no mundo e vocês são aprovados segundo o mundo porque vocês dão dinheiro. Deus não é corrompido por ninguém. Você pode vender casa, você pode vender teus carros, todas as coisas que você tem, deixar no altar.
como esses bandidos mentirosos, filhos do diabo, que os olhos deles cresceram, ficaram tão vermelhos no altar, dizem ouro no altar. Os olhos deles só terminaram na terra a fé deles. Então, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. E vocês devem se arrepender dos vossos pecados. Tem que amar o Senhor Jesus não por interesse daquilo que vocês querem de Deus, mas vocês devem amar o Senhor Jesus Cristo como um Deus que salva as almas, que vocês estarão com Ele eternamente. Há um futuro eterno que nos espera para que nós possamos estar com o Senhor Jesus eternamente. Esse é que deve ser o nosso maior foco. Salvação da tua alma. Glória ao Senhor Jesus. O que adianta você ter um bom emprego, ter muito dinheiro, ter todas essas coisas que você deseja no teu coração? E a tua eternidade que está lá à frente? Pois tarde ou cedo tudo passa. Os céus e a terra, todas essas coisas passarão. E só aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus permanecerão. Assim como a palavra de Deus também permanecerá. Arrependam-se dos vossos pecados. E não se engane por falsas promessas que vocês têm sido feitos lá. É mentira. Vocês mesmo bem sabem que isso é mentira. Não passa de mentira. Todas as promessas que vocês têm sido feitos por eles. Vocês fazem. E fazem com detalhes. Com todos os procedimentos segundo orientações deles. E nunca foram abençoados. Sobretudo estão frustrados. Apanharam doenças, gastrites, miomas, estresses, tensões e outras coisas por causa das falsas promessas que vocês têm sido feitas até hoje não se cumpriram. É mentira, é falsidade, é engano. Deus não é corrompido por ninguém. Os sacrifícios dos tolos, Deus também não responde. Então, sacrifiquem as vossas vidas. Renunciar ao mundo. Largar o pecado por amor ao Senhor Jesus. Esse que é o verdadeiro sacrifício. Não é você sacrificar dinheiro para colher dinheiro. Você não vai colher nem dinheiro até, porque Deus não abençoa os pecadores. Deus abençoa seus filhos. Todos os bens que Deus tem é para os seus filhos. E Deus não é corrompido por ninguém. Quando você lhe dar dinheiro para você colher mais dinheiro, tudo isso é mentira. Primeiro você tem que semear a tua vida para você receber vida. E outras coisas que vocês mendigam virão sozinhas porque vocês semearam o essencial. É vida. E vida não é dinheiro como eles dizem. E vida não é outra coisa. É renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não falou de casa, de dinheiro para você deixar lá no altar. Isso é mentira. É renunciar à tua vida pecaminosa por amor a Jesus. É você mudar de atitude, mudança de atitude por amor a Jesus. Você deixar de ser pecador para ser um homem justo. Você deixar de ser um homem ímpio para justo. Imundo para ser santo. E assim Deus é glorificado na terra, sabendo as pessoas, testemunhando que você era injusto, passou a ser justo por amor a Jesus, por amor à sua palavra. Deus é glorificado. E você passa a ser filho de Deus. Nascendo de novo, recebendo o selo do Espírito Santo, passaporte aos céus, e assim é inevitável que você não seja abençoado. Não é essa mentira que vocês têm sido levados ao inferno. Arrependam-se dos vossos pecados. Por que vocês têm sido enganados assim? Porque vocês já amam essas coisas. Os demônios que possuíram eles notaram nos vossos corações que vocês estão se matando para desejar essas coisas. Por isso eles vos mentiram, vos encheram de muita mentira nos vossos corações e vocês se matam para ter essas coisas. Nunca tiveram essas coisas e nunca vão ter. Eles são mentirosos, eles são muito prudentes, eles são muito prudentes. Por isso vocês estão a sofrer agora. É melhor sair nesses lugares, senão vão descobrir no inferno. Vocês sabem, não há paz em vocês, perturbação está lá. Tudo carnalidade, todos vocês são carnais, tudo faz ostentação, tudo, não há nada de Deus, nem de santidade, nem do arrependimento. É tudo para cada um, para o seu próprio proveito, carnal, tudo carnalidade. Vocês trabalham porque eles são bonitos, têm um bom linguajar, porque eles não podem ser feiticeiros. Acha o diabo vai ficar sujo. O mundo todo já está nas mãos do diabo.
E para que você tenha acesso aos seus empregos, esforço. E esse esforço não é você deixar dinheiro no altar para você entrar no céu. É renunciar a tua vida nesse mundo pecaminoso por amor a Jesus. É renunciar todo o pecado por amor a Jesus. Assim você será conhecido por Deus que você o ama. Deixando de cometer pecado mesmo você tendo acesso a cometer práticas mundanas. Mas você deixar de fazer isso por amor ao Senhor Jesus. Por amor à sua palavra. E assim o Senhor Jesus te ajudará. Por isso ele saiu do céu para vir aqui na terra para ajudar os pecadores. Para que deixem de ser pecadores e os levou ao arrependimento para que eles tenham acesso aos céus. Viste? Glória ao Senhor Jesus. Então procura você se esforçar para você fazer parte da nossa igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Nós também no meio da semana temos tido cultos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras, quintas-feiras, temos tido os nossos cultos presenciais a partir das 17h30. Estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no Mercado Onsango. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja também está no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Também lá temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Os nossos cultos no meio da semana lá iniciam às 14h30. No domingo lá em Caorabassa, Maroeira, tem sido às 7h30. Também temos a nossa igreja que está no Chirose Ponte, povoado de Chirose Ponte, no distrito também de Caorabassa. Então lá também temos tido o nosso culto no domingo. Só temos apenas no domingo. No meio da semana ainda não iniciamos a fazer cultos lá. Então no domingo tem sido 9h30. Chega no mercado de Chirose Ponte. Então você usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte, que nós temos tido os cultos presenciais só apenas nos domingos a partir das 9h30. Lá em Caorabassa, em Maroeira, tem sido no meio da semana, terça-feira, quinta-feira, 14h30. No domingo lá em Maroeira, glória ao Senhor Jesus Cristo, tem sido 7h30. Chega no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui na cidade tem sido 17h30. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, 17h30, temos tido os nossos cultos presenciais. No domingo tem sido 7h30. Eu convido todos vocês para que vocês possam vir na nossa Igreja Salvação de Todas as Nações para se beneficiarem de perto essa mensagem da cruz que vocês têm ouvido só apenas a partir desta emissora aqui, Rádio Sirt 104.3, e vocês também que estão no YouTube. A nossa igreja está em toda essa nação aqui moçambicana. Se você quiser chegar na nossa igreja, em qualquer província onde que você estiver, usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Se você está fora desta nação moçambicana, usa o mesmo contato, que o prefixo é mais 258. Depois usa o meu contato, é mais 258. Depois usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas passam aqui todas as segundas-feiras a partir das 22h10 até 23h10. Terça-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Quarta-feira o nosso programa passa aqui nesta rádio das 22h10 até 23h10. Quinta-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Sexta-feira o nosso programa passa aqui das 22h10 até 23h10. Então, sábado e domingo os nossos programas passam aqui das 19 em ponto até 20h. E nos domingos, nas manhãs,
já teremos os nossos programas que irão passar também neste lugar das 8 horas em ponto até 9 horas em ponto. Guarda consigo este contacto aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contacto: 84 034 84 04. Repito o contacto: 84 034 84 04. Pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos, oh, vamos aonde? Oh, vamos, oh, vamos aonde? À casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos. A igreja fica de pé. Vamos adorar o Senhor de pé. Eu alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos, aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos, aonde? Vamos na casa do Senhor. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. Está ligado aqui na terra. Está ligado aqui na terra. Está ligado nos céus. Oh, 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 oh. Sola solito quende la bamba mae. Sola solito quende la bamba mae. Sola solito quende la bamba mae. Oh, sola solito quende la bamba ye mama sile. Eso quende la bamba ye mama sile. Eso quende la bamba mae. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Oh, Alpha Omega. Alpha Omega. Todo povo imba. Toda igreja imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Oh, Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Quero ser a voz do tempo, agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se cala.